Olá, vou deixar aqui a reflexão na primeira carta de João, capítulo 2. Ela não é muito conhecida, mas é bastante essencial para a gente compreender a nossa relação como cristãos com Deus, que deve ser algo muito estreito. Essas cartas foram feitas por apóstolos que deram a vida pela igreja e pelo Senhor Jesus em primeiro lugar. As suas palavras foram escritas em meio a sangue, em meio a prisões, em meio a sofrimentos, mas a palavra veio pura, porque o Senhor assim conduziu, o Senhor preservou, trabalhou isso neles para que chegasse à sua igreja a sua palavra. E aqui João, ao que tudo indica, o apóstolo João, que foi chamado por Jesus, ele escreve, capítulo 2 da primeira carta, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. É comum o evangelista João, aqui especialmente na primeira carta, ele trabalhar questões em relação à fé de maneira muito simples, muito fácil de entender, porém de maneira essencial, de maneira que a gente venha entender facilmente. Não é uma leitura teologicamente profunda, mas que deve ser a essência da vida do cristão. Nós sabemos que o conhecemos se guardarmos os meus mandamentos. Isso é bem óbvio, isso é bem fácil da gente entender. Quando a gente fala dos mandamentos de Jesus, é bom destacar que não é uma série de obrigações para serem levadas de forma legalistas, como que a gente se aproxima de Deus e se chega a Deus por méritos que a gente constrói, como se nós construíssemos a nossa salvação. A gente tem que entender que tudo que temos de Deus é pela graça. Mas esses mandamentos aqui não é da mesma forma que Moisés entregou. Não é a mesma totalidade de mandamentos. Porque tinha mandamentos sobre animais, sobre sacrifícios, sobre o templo, sobre cerimônias. Então a gente pode fazer aqui uma separação. Os mandamentos do Senhor, ele mesmo disse: o maior mandamento é amar a Deus. O segundo, semelhante a este, amar o próximo. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Capítulo 15 de Romanos. Então, os seus mandamentos são esses. Ao decorrer da carta de João, ele vai falar muito sobre o amor. O amor para com o próximo, como evidência do amor a Deus, especialmente aos irmãos, aos da família da fé. E o fato de amar a Jesus ao ponto de, como ele diz aqui mais à frente, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Então, quando nós amamos o que Deus quer, nós temos o Senhor em nós. Não há como nós dizermos que somos de Deus, mas não amamos as coisas de Deus. A igreja, a palavra e tudo que Deus tem disponibilizado para a nossa relação com Ele. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso. E a gente sabe que os mentirosos não são de Deus. São abomináveis a Deus. Deus se afasta deles. Mas aqui há o contraste entre dizer que tem a Deus e não guardar a sua palavra, que nos tornaria mentirosos, e guardar a sua palavra
e ter o Senhor, o amor de Deus, aperfeiçoado em nós. Vou terminar com o versículo 6. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, guardar os seus mandamentos é isso. Andar como ele andou. E como ele andou? Em obediência ao Pai. Em João capítulo 4, ele diz: eu tenho uma comida e vocês não conhecem, que é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento principal deve ser esse. Deve ser sermos gratos a Deus por tudo que temos, pelo que somos, pelo que Ele fez e faz em nós. É buscarmos observar, ter prazer nos seus mandamentos. Isso nos faz andar como Ele andou. E quando a gente busca a Ele, como diz Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então, quando a gente se sujeita a Deus, Deus se aproxima de nós, Deus nos livra do mal, dos males, especialmente os males espirituais, do esfriamento da fé, da decadência espiritual, e nós temos prazer nele e nos seus mandamentos. E isso faz com que a gente ande como ele andou. Como Paulo diz aos Coríntios, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós andamos como ele andou. Em Efésios 6, ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então a palavra ela clareia essa ideia de nós buscarmos conhecer mais a Deus e a sua palavra e seus mandamentos, para que o seu amor esteja em nós e nós andemos como ele quer que nós andemos, como ele andou. Nós não vamos fazer as mesmas coisas que ele. Algumas coisas sim, por sermos seus discípulos, nós vamos amar, nós vamos exercer misericórdia, nós vamos buscar cada vez mais estar firme na vontade de Deus. Nesse sentido, nós seguimos o nosso Mestre como bons discípulos. Então, que fique aqui essa reflexão em 4 versículos aqui da primeira carta do apóstolo João. Amém.